mais uma vez do Avaí, infelizmente, num momento difícil, né? Até meio clichê falar, mas agora é decisão até o fim para o Avaí, não pode ser diferente. Nós sabemos que quando o clube troca de comando, normalmente é num momento que acontece uma crise. Normalmente essa crise se baseia em resultados. Não tem como fugir disso, eu sou funcionário do clube, já falei isso algumas vezes. O clube me pede que esteja preparado para isso, eu creio que eu esteja preparado para isso. Os atletas confiam no meu trabalho também, eu confio no trabalho deles e a gente vai tirar o Avaí dessa situação. Pegar o Joinville da forma que está acontecendo no campeonato, o Joinville precisa demais da vitória, vir para cima do Avaí, esse é o discurso lá em Joinville, o Avaí precisa da vitória também. Como é que vai ser esse formato que você vem colocar o Avaí? Vai ter uma continuidade do Kleina, vai ter um pouquinho ali do Raul? Eu acho que a gente não parte do zero, né? O professor vinha fazendo um bom trabalho, realmente a gente oscilou algumas partidas, teve bons jogos ruins. Eu acho que a gente tem que procurar tirar o que vinha sendo feito de melhor e tentar corrigir aquilo que dá para a gente melhorar. E o que muda do teu trabalho para o trabalho do Kleina nesse momento que o torcedor pode ver diferente? Eu creio que eu tenho uma ideia de jogo um pouco mais, vamos dizer assim, valorizar um pouquinho mais a bola, né? A gente jogava muito em transição, eu acho que a transição, que é uma palavra que tem sido falado muito, transição ofensiva para equipes do porte como o Avaí e o Joinville, elas são muito utilizadas. Eu creio que a gente tem que utilizar também, mas a gente tem que valorizar um pouco mais a bola quando a gente tiver que jogar. Gabriel, todas as vezes que tu assumiu ano passado, na Série B, enfim, tu teve um bom desempenho, mas até muito mais nos jogos fora de casa, né? Se não me engano, tu não conseguiu nenhuma vitória aqui dentro da ressacada. Como é que vai ser essa experiência de poder dar essa vitória diante da torcida, tu que já trabalha aqui há vários anos, agora como técnico mesmo, de jogar aqui na ressacada? Na verdade, eu fiz apenas um jogo aqui contra o ABC e foi um jogo um pouco diferente. A gente teve duas lesões logo no início do jogo, se eu não me engano, do Paulo Sérgio e do Júlio César, e aí o jogo foi um pouco peculiar. Eu creio que vai ser um jogo que vai ter casa cheia, decisão, tanto para o Joinville quanto para o Avaí. Sei da importância que a torcida tem no ambiente e o que a gente pede é paciência do torcedor em relação à equipe, para que, caso sejam feitas as críticas, que deixem para o final do jogo, que eles nos apoiem, que a gente vai buscar o resultado positivo. Raul, não é às vezes, você falou ali que é funcionário do Avaí, está pronto para a missão, né? Vai defender o Avaí até o fim, com certeza. Na sua opinião, não é ruim para o Avaí? Mais um ano, cara, assim, com essa dificuldade, brigando. Ano passado tudo bem, conseguiu o acesso no finalzinho, mas esse ano o torcedor está querendo muito mais. Não é pouco para o Avaí, um time tão grande quanto o Avaí está nessa situação? Eu creio que não. Eu acho que a grande diferença na tabela, se a gente for observar no final do campeonato, é a questão de recurso das equipes. As equipes que têm maiores recursos, elas acabam brigando em cima, e aquelas com menos recursos, que acabam, de repente, tendo uma falha de planejamento, como a gente teve no início do ano, acabam sofrendo no final do ano, brigando para não cair. Se a gente for olhar, as equipes com menos recursos são aquelas que estão brigando embaixo. O Avaí vai com 3 no meio campo e 3 na frente, ou 4 no meio campo e 2 na frente? Ainda não está definido. A gente treinou 3 maneiras. Desde a semana passada a gente vem treinando. Vocês falam que a gente fecha os treinamentos, mas os treinamentos da semana passada foram todos abertos e já tinha um encaminhamento de equipe. A gente treinou 3 maneiras, 3 formas, e vai ser definida aquela que a gente achar mais provável, mais pertinente para o jogo. Deixar o PC Guzmão com um ponto de interrogação na cabeça. É uma arma para vencer o jogo? Eu creio que não. Eu acho que os atletas são quem vão definir a partida, né? Eu acho que as estratégias que a gente treina é que eu acho que a gente não precisa mostrar. Então, é isso. Pois é, você já disse que botou 3 times, né? E quais são as tuas dúvidas nesse momento, Cabral? Tenho dúvidas no meio e no ataque, né? Nós temos um grupo qualificado, mas um grupo grande, então que gera um pouco de, vamos dizer assim, de dúvida em relação a uma ou outra peça, e o que a gente tem que procurar é o melhor encaixe entre essas peças. Às vezes um atleta que está muito bem, só que não tem um encaixe dentro daquilo que a gente imagina, pode acabar ficando de fora. Você chegou a pensar no Marquinhos? Você chegou a tentar demovê-lo da cirurgia? Não, nós conversamos, mas eu acho que para o bem dele, eu acho que ele fez muito de se sacrificar, e principalmente por ser um torcedor do clube,
Eu acho que ele se sacrificou pelo clube até esse momento. Eu acho que a partir desse momento, se estivesse atrapalhando para a carreira dele, pudesse atrapalhar futuramente a carreira dele, eu acho que o mais correto era ele fazer essa cirurgia nesse momento. Por favor, no domingo, no treino que você fez aqui com portões abertos, você dividiu o grupo em 3 times, né? O setor de defesa, você usou o Nino, o Antônio, o Emerson e o Romário. Acredito que seja isso que você esteja pensando para o setor de defesa, pelo menos. Em outro time, você colocou no meio de campo o Camacho, daí eu acredito que aquele meio campo talvez saia jogando. Tinha o Adriano, o Pablo, o Rudinei e o Camacho. É mais ou menos por aí, dá uma oportunidade para o Rudinei também, quem sabe voltar. E aí a tua dúvida no ataque, porque em 2 times separados tinham o Anderson Lopes, André Lima e Rômulo, e no outro o Roberto e o Léo Gamalho. Queria que você falasse sobre essas possibilidades. No treino de quinta-feira, no de sexta até não tanto, mas quinta e domingo eu treinei algumas variações que eu achei pertinentes e interessantes. Realmente eles estavam divididos em blocos. Não quer dizer que vai ser todo esse meio de campo ou o meio de campo da outra equipe formada, o ataque. Na verdade, eram testes. O meu discurso para os atletas inicial foi meritocracia, trabalho. Então, assim, o trabalho foi oferecido para todos, era o mesmo trabalho, e aqueles que se destacassem vão ser aqueles que vão ter a oportunidade de jogar. E quem é que se destacou mais? Não tenho como te dizer um nome especificamente. Vários atletas eu achei que tiveram, se sobressaíram, assim. A gente sabe que quando há a troca de treinador, os atletas buscam essa oportunidade. Aqueles que não vêm jogando, aqueles que não vêm sendo relacionados, e mesmo aqueles que vinham jogando, de permanecer na equipe. Então foram bons trabalhos, eu achei que a gente fez uma boa semana de trabalho, e a definição vai partir daquilo que a gente achar melhor para o jogo de amanhã. O que você promete para o torcedor do Avaí? É um time diferente na postura, é um time diferente na técnica, um time de mais posse de bola? Nós pretendemos valorizar um pouco mais a bola, porque a gente sabe que nós temos que estar preparados para tudo. A gente não sabe se o Joinville vai vir marcando alto, vai vir marcando baixo, qual o sistema que eles vão utilizar. A gente tem que ter estratégia para todas as situações. Então, foi treinado para ter posse, foi treinado para jogar em transição, e a gente tem que saber o momento certo e como utilizar as peças. Qual é a arma que o Avaí pode ter para vencer o Joinville nesse momento? O que é que o Joinville tem de ponto negativo que o Avaí pode aproveitar nesse jogo de amanhã? Pontos negativos, assim, eu prefiro não frisar. Eu vejo alguns pontos positivos. Eles têm uma bola parada muito boa, eles têm bons atacantes, eles têm uma defesa interessante, alta. Então, assim, é uma equipe equilibrada. O Joinville vem jogando bem. Eles jogaram as 2 últimas partidas fora, que foi Inter e Ponte Preta. Eles fizeram bons jogos, foram derrotados, mas fizeram bons jogos. Nós temos que reconhecer os fatores positivos e negativos do Joinville e saber explorar. É claro que o Avaí vai em busca da vitória diante do Joinville, mas outros jogos nessa rodada também chamam a atenção, né? O pessoal que se enfrenta, que está ali atrás do Avaí, dá para dar aquela, não uma secada, mas dá para ficar de olho, né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente ficar pensando e torcendo pelos outros. Aconteceram muitas rodadas que nós também não fomos vencedores, essas últimas rodadas, e as equipes de baixo também não venceram, mas a gente sabe que se a gente não pontuar, a gente não vai se livrar. Nós temos que fazer a nossa parte é vencer o Joinville. Você falou que treinou o Avaí em várias situações, mas pelo desenho tático do Avaí, tanto com o Joinville, às vezes são um pouco parecidos. Eu ia te perguntar que esse jogo promete ser aquele jogo muito pegado, para ser decidido no detalhe, uma falta, uma cobrança. Eu creio que toda decisão ela é definida em detalhes. Então, nós temos que estar atentos a esses detalhes. Pode ser uma bola parada, pode ser uma jogada de contra-ataque, pode ser um acaso de jogo. A gente sabe que tudo muda, um gol no início da partida. Então, assim, eu creio que o início de jogo deve ser um jogo bem estudado, e a partir do momento que sair um gol, acho que o jogo deve se abrir um pouco. O Cabral, o Renanzinho vai ser julgado nessa quarta-feira, e a tendência é que caça eliminar dele, né? Você já trabalha com o Adriano, o Renanzinho está fora? Renanzinho fora, nós temos algumas opções, né? Opções de volantes com um pouco mais de saída, ou opções de volantes um pouco mais de pegada, que no caso seria o Adriano, o Claudinei e o Renato. O Renato não jogou, mas teria o Adriano e o Claudinei. E volantes de saída seriam o Tinga, o próprio Rudinei, ou até o Eduardo Neto posicionado como primeiro volante, como aconteceu no último jogo. Então, assim, a gente treinou algumas situações e aquela que a gente achar melhor vai ser colocada. Raul, você falou em detalhes. Chuva ou tempo bom amanhã à noite? Prefere? Não tem preferência. Eu acho que isso muda pouco, desde que o campo não fique alagado. Ô
Paulo, você já assumiu o Avaí em outras oportunidades em que teve menos tempo para trabalhar, né? Você assumiu agora com praticamente 10 dias para trabalho. Que importância tem isso para o teu trabalho, depois de um ano inteiro praticamente com o Gilson Kleina, para que tu coloque em prática tudo isso que tu já falou, da mudança da postura de um time para outro? Assim, a gente fala em mudança de postura, a gente quer bater nessa questão de mudança de postura. Eu não creio que vai mudar muito, até porque foi uma semana de treinamento que a gente teve pela frente. E uma coisa que a gente fala bastante tipo, o pessoal fala assim, os últimos resultados foram ruins, então tudo que foi feito pelo professor estava errado. Não, tinha muita coisa certa, a gente fez bons jogos ultimamente, até contra a Chapecoense a gente fez um jogo muito bom. Então, eu creio que a gente tem que usar os pontos favoráveis daquilo que vinha sendo feito e aquilo que tiver que ser mudado, se eu acho que tem que ser mudado, a comissão técnica, eu acho que a gente tem que mudar para a gente evoluir. O que a diretoria passou para ti? Você fica até o final do Brasileiro, tendo um bom rendimento, fica para o Campeonato Catarinense. O que já foi passado para ti, já que não houve uma apresentação por parte, inclusive, da diretoria, do presidente? Meu pensamento é o Avaí. Meu pensamento não é a diretoria, meu pensamento não é a minha carreira no momento. Meu pensamento é o Avaí, como eu falei inicialmente, eu sou funcionário do clube e o que eu tenho que fazer nesse momento é ajudar o Avaí da melhor maneira possível para a gente conseguir evoluir e conseguir tirar o Avaí dessa situação ruim que a gente está.